94 Cultura. Hoje o assunto do quadro de cultura é internet. Na última semana foi celebrado o Dia Mundial da Internet. A gente não tem nem como falar que não, né? É uma ferramenta que transformou totalmente a forma como todos nós nos comunicamos, como a gente consome cultura, como a gente descobre tantas coisas, né? A forma de consumir, de comprar, de tudo. A internet mudou a nossa vida mesmo. E falando de cultura, aproximou artistas do público, revelou produções independentes, ampliou o acesso à informação e ao entretenimento em todo o mundo. Ronaldo, nós somos da época, vou colocar você no meio também, em que tudo isso aqui era mato, né? Com certeza. A gente é da época da internet discada, que Não, tinha que chegar mais tarde em casa, depois das 10, o pulso era mais barato, não, e tinha a hora de ficar online. a hora de ficar Hoje online. em dia você tá online 24 horas, mas na a época, você tinha a hora que se você chegava em casa e você ligava o computador, aí você ligava a internet lá, Speed, ou seja lá qual for, você ligava, Exatamente. e aí esperava conectar, aí você entrava no MSN e ficava online. Exatamente. Então Nossa, Speed, lembra desse provedor? Que era o exato. mais rápido. Gente, é impressionante, absurdo. Quando a internet surgiu, a velocidade não era nem metade do que a gente tem hoje no celular, sabe. É impressionante o quanto que a gente evoluiu. E é claro que para falar desse assunto, que faz parte do nosso dia a dia, a gente convocou o Fernando Gelonesi, que é especialista em comunicação e está de volta para falar sobre o impacto dessa tecnologia no cotidiano e na cultura popular. Olá, Ronaldo. Olá, Fernanda. Olá, ouvintes da 94 FM. Desculpa por esse barulho inicial, mas é que eu estava conectando a minha internet de escada aqui em casa. Mas deixa eu começar com uma pergunta. Vocês lembram do som da mensagem chegando no ICQ? Ou então aquele do MSN com a tela tremendo para chamar nossa atenção? Ou então aquele sentimento de ansiedade para chegar em casa e abrir o Orkut só para ver se alguém tinha deixado um scrap? Pois bem, o mundo comemora o Dia Mundial da Internet e a data cai num momento bastante curioso, porque a internet de hoje, cheia de algoritmo, performance e stories que somem em 24 horas, tem gerado em muita gente uma saudade enorme daquela internet antiga, simples, lenta, mas bem barulhenta e bem genuína. A nostalgia digital toca fundo em quem viveu a transição da internet de escada para a internet de banda larga. Mas o interessante é que ela também fascina os mais jovens, que nem chegaram a viver esse período, mas sentem atração por esse tempo em que tudo parecia mais simples, mais agradável e mais genuíno. Essa saudade deixou de ser só um sentimento, ela virou cultura, virou moda, virou meme, virou série. O visual do MSN hoje aparece em Reels e nos TikToks simulando conversas antigas. Alguns nicks hoje em dia são cheios de indiretas e emojis animados para contar uma história de humor e drama. Os GIFs e emojis enormes que faziam sucesso nos scraps do Orkut voltaram como estética. O cinema também está de olho nessa nostalgia. Aqui no Brasil, estreia essa semana o filme O Rei da Internet, baseado na história real de Daniel Nascimento, um hacker adolescente que se tornou famoso por atacar servidores de grandes empresas nos anos 2000. O filme é completamente mergulhado na cultura daquela época. Windows XP, MSN, Orkut, fóruns, e captura aquela sensação de que a internet era um território sem fronteiras, onde tudo parecia possível. Mas não é só o cinema. O Fotolog, por exemplo, foi uma das primeiras plataformas a projetar influenciadores em todo o país. Numa época em que eles nem eram chamados assim, o Whindersson Nunes, Felipe Neto e tantos outros que hoje são nomes considerados da cultura brasileira, começaram filmando vídeo amador e postando em um blog, crescendo numa internet que ainda não tinha regras. A internet antiga foi a escola da criatividade de toda uma geração. Resgatar essas plataformas não é um desejo de regressão, mas de reinvenção. Uma web que inspire menos comparação, que tenha menos filtros, que tenha menos propagandas e mais memórias, afetos, trocas de mensagens verdadeiras entre pessoas que realmente se gostam. E talvez seja exatamente isso que o Dia Mundial da Internet nos convida a refletir. Não só celebrar o quanto a tecnologia avançou, mas perguntar o que a gente perdeu no caminho. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Me sigam lá no Instagram, @FernandoGelonesi, com ZE no final, e conta aqui pra gente qual é a sua memória favorita da internet das antigas. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Abraço, Ronaldo. Abraço, Fernanda.